A depressão não é apenas tristeza, é um estado profundo de desconexão, consigo mesmo, com o mundo, com o sentido da vida. Ela pode se disfarçar de cansaço, de silêncio, de tanto faz. Mas por trás dela, muitas vezes, existe uma raiz invisível: a insegurança emocional. A insegurança pode nascer ainda na infância, quando não nos sentimos vistos, amados ou valorizados. Com o tempo, ela vai se transformando em medo de falhar, de ser rejeitado, de não ser suficiente. E essa sensação contínua de inadequação pode abrir espaço para o vazio da depressão. Nesta aula, vamos olhar para essa ligação tão delicada e essencial. A forma como a insegurança afeta a autoestima, sabota os vínculos e enfraquece o desejo de viver. E vamos refletir sobre os caminhos de tratamento, acolhimento e reconstrução do eu emocional. Porque mesmo na escuridão, existe possibilidade de reencontro. E toda cura começa com o primeiro gesto de escuta. Olá, agora a gente vai falar sobre depressão. Essa doença que a cada dia acomete mais pessoas e que está bastante relacionada aos contextos socioeconômicos, políticos da sociedade. A pandemia trouxe um crescimento muito grande em relação aos casos, porque esses acontecimentos que retiram da pessoa uma segurança mínima de sobrevivência ou a iminência da perda das pessoas queridas, a iminência do empobrecimento, tudo isso prejudica a saúde da pessoa e deprime o sistema nervoso, compromete as funções da serotonina. Então, a gente precisa adotar uma série de medidas para nos ajudar, para serem suportes para essas condições aversivas. É importante que você acompanhe todo esse conteúdo que a gente já expôs e verifique não somente a sua história, se esses fatos aconteceram com você na sua infância, como também você veja se está acontecendo atualmente, com você ou com o familiar. Veja que é um trabalho de pesquisa, autopesquisa. Você pode se ajudar a partir do monitoramento da sua vida, do contexto de vida, do seu ambiente familiar, profissional. E a intenção de apresentar essas patologias, apresentar as situações, é justamente te oferecer uma gama de hipóteses que te sirvam de referência para que você perceba que o que aconteceu com você na sua vida ou o que você vive em termos de padrão mental, emocional, tem explicação. Tem explicação e tem tratamento, ok? É muito sempre importante que a gente acredite nisso, que a gente entenda que tudo é uma questão de empenho. Existem ditados que falam assim: ninguém sabe o que o calado quer. E ninguém conserta aquilo que julga estar bem. Então, para a gente consertar qualquer coisa, nós temos que ter a consciência de que essa coisa precisa de conserto. Percebe? E um fenômeno muito interessante em relação aos adoecimentos mentais, emocionais, é que muitas vezes eles vão crescendo, eles vão se desenvolvendo de uma maneira lenta, silenciosa, dia após dia, minando a nossa saúde, minando nossa autoconfiança, minando a nossa alegria de viver, e um dia a gente está cheio de sintomas sem saber que tem uma depressão, que tem ansiedade, que tem um transtorno bipolar, certo? Embora a ansiedade e a depressão sejam transtornos emocionais, né, transtornos psicológicos gerados por situações e também por funções neurofisiológicas que não estão funcionando muito bem, o transtorno bipolar já é uma questão de estrutura de personalidade. Então, vamos dizer assim, de uma maneira não debochada, defeitinhos de fábrica. Todos nós temos defeitinhos de fábrica. Eu tenho hipotiroidismo. Eu desenvolvi o hipotiroidismo depois de um baque emocional aos 28 anos de idade. Comecei a me sentir mal, comecei a sentir fraqueza, falta de ar, perda da força muscular, embotamento mental, insônia, e quando fui ver, a minha tireoide estava bem preguiçosa. Então,
em relação à depressão, nós vamos começar a fazer uma descrição de o que é essa doença, que até hoje enfrenta preconceitos por ser algo invisível a princípio. Muita gente acredita que o cara está de perna quebrada porque ele está usando gesso, né? Mas a depressão, ela se camufla tanto. A gente desenvolve tantos mecanismos de proteção, máscaras sociais, para não deixar que o outro veja. Eu já atendi tanta gente que está quebrado por dentro e está fingindo que está bem, porque tem vergonha de sentir tristeza. Pessoas que têm vergonha de mostrarem que são frágeis. E eu percebo que isso tem muito a ver com as pressões psicológicas feitas pela mídia. Quando há uma apologia à força, beleza física, riqueza, hipócrita. Porque todo mundo tem estria, todo mundo tem ruga, todo mundo tem cicatriz. A depressão, que a gente chama de quadro de depressão maior, já é uma depressão mais grave, que traz sintomas mais graves. A pessoa se nega a comer, não toma banho, ela não sai mais de casa, ela se nega a se tratar. E ela pode acontecer de diversas maneiras. A depressão pode surgir tanto por uma sequência de perdas simbólicas, perda do cachorrinho, perda do pai, perda do emprego, perda do namorado, como também pode surgir de um único evento. A perda do pai, a perda do filho, por exemplo. Dá uma queda na produção desses hormônios importantes, a endorfina, a serotonina, a ocitocina. E a pessoa entra num processo de introversão para elaborar o luto, elaborar a perda, certo? E nesse caso do transtorno depressivo maior, existe o risco do suicídio. Então, é muito importante que quando a gente tem um caso assim, sabe, aquela pessoa que fica no quarto trancada constantemente, é muito sério, muito sério. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não levar um susto, né? E o problema dessas questões de depressão é que vem as comorbidades, a pessoa adoece, a pessoa pode desenvolver distúrbios cardíacos, renais, hepáticos, pode desenvolver obesidade, porque pode associar a uma compulsão alimentar. A pessoa pode, são tantas coisas, adotar a droga, né, o alcoolismo, para ficar fora de órbita, é muita coisa, né? Então é muito importante que a gente leve a sério isso, tanto na análise da vida que a gente teve, quanto na vida atual, se é o que aconteceu com a gente desencadeou isso na gente. Porque se você tem resistência a acreditar que esse mal-estar que você talvez sente, não é depressão, essa tristeza, esse baixo astral, essa falta de vontade de jogar bola com os amigos, essa falta de vontade de sair com as amigas, de arrumar o cabelo, você está perpetuando uma baixa qualidade de existência, de vivência, que vai tornar a sua vida uma história meia boca lá na frente, sabe? Que lá quando você estiver velho e seu corpo já não estiver ajudando, quando você já estiver usando uma muleta, porque o sedentarismo também acompanha muito isso às vezes, quando a coluna estiver cheia de hérnias, você olhar para trás, poxa, por que eu não me tratei? Caramba, por que eu não me tratei? E ainda tem uma outra questão que é mais importante ainda. Se os nossos filhos nos veem sofrendo, penando, com um certo masoquismo, porque a gente não busca saída, nós estamos ensinando nossos filhos a serem infelizes também. A gente está condenando nossos filhos a repetirem essa história, porque existe lealdade. Existe uma lealdade cega que acompanha os movimentos familiares e que são inevitáveis. Muitas vezes acontece de alguém ser o epicentro do problema. O pai ou a mãe tem um problema de saúde e a criança desenvolve um sintoma mais sério para falar assim, tem algo errado nessa família. Vamos resolver isso que eu não estou aguentando. Porque quando a criança adoece, nós saímos do nosso mundo particular para cuidar dela. Tem uma parte do nosso curso que eu vou falar sobre isso. Quando a criança adoece. Para ter atenção e tirar os pais daquele estado. Muito sério também, tá? Vamos lá. Para a gente identificar se a gente tem
a depressão, a gente tem que responder algumas perguntas para o diagnóstico, tá? Então, normalmente são 7. Humor habitual dominado por abatimento, tristeza, desânimo, descontentamento e infelicidade. 2. Autoconceito centrado em crenças de inadequação, insuficiência, inutilidade, baixa autoestima. 3. É uma pessoa crítica, acusadora, depreciativa para consigo e com as outras pessoas. É dada a meditações e preocupações, ruminações, na verdade. É aquele problema, ai meu Deus, é aquele problema, meu filho vai viajar, e se acontecer um acidente, e se ele usar droga, ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E se minha filha casar e não for feliz? Tá? Negativismo, crítica, preconceito quanto aos outros. Pessimismo crônico. E sentimento de culpa e remorso, autopunição. É sério, é bravo, né? Pois é. O tratamento para depressão envolve terapia, é inevitável, não tem jeito. A pessoa vai ter que elaborar, ela vai ter que conversar, ela vai ter que falar o que ela sente. Porque Freud descobriu, por acaso, visitando os doentes que ele tratava, ele era um psiquiatra, né? Então ele tinha hábito, antes de ir para o trabalho, ele passava na casa dos clientes, e aí, seu João, como é que você tá? Aí, mas eu tô assim e tal, e isso e aquilo e tal. No outro dia o Freud passava de novo, o seu João já estava um pouquinho melhor. E aí, seu João? Tá mais ou menos, tá melhorando, meu apetite tá melhorando. No terceiro dia, seu João, e aí? Tô ficando bom, você acredita? Tava pensando aquele negócio que eu falei com o senhor, eu acho que eu vou conseguir resolver. Então o Freud descobriu, por meio dessa experiência, por acaso, que quando a pessoa fala, ela se elabora. Ela consegue encontrar saídas. Ela consegue se encontrar, se localizar dentro da vida que ela tem, dentro das condições que ela tem. Olha que legal isso. Então, surge aí a psicoterapia. Bem, surgiu então a psicanálise, né, que é a terapia do discurso livre, em que a pessoa fala e opa, cai ficha. Aí ela vai se resolvendo, tá? Dentro do tratamento tem que colocar os antidepressivos, os inibidores de recaptação de serotonina. Sabe o que é isso? Vamos lá, vou fazer uma demonstração aqui. Vamos fazer de conta que meus punhos fechados são botões sinápticos. Vamos falar que isso aqui é um neurônio, termina o neurônio, aqui começa outro, e vamos dizer que aqui tem outro, tá? Outro botão sináptico, porque lá na frente tem outro. Então, os neurônios são como fios elétricos condutores de energia. No caso, eles conduzem a ação que a serotonina produz numa combustão, numa descarga bioquímica elétrica, que impulsiona a substância e melhora e conduz pensamento, facilita raciocínio, facilita exposição, criatividade, tá. Então vamos lá. O que acontece com uma pessoa que tem depressão? Ela tem pouca serotonina no organismo dela. E veja, a serotonina que a gente tem no nosso corpo, ela é X quantidade e vai ser sempre X. Ela não se perde, ela não desperdiça. Sabe por quê? Porque existe um sistema de captação de serotonina. Então veja assim, veio de lá uma carga de serotonina. Vamos falar assim. Esse botão se abre, que na verdade são buraquinhos que ele tem, ele solta a serotonina e o outro se abre para recolher. Quando a pessoa tem pouca serotonina, tem poucas moléculas aqui, tem pouca coisa de serotonina. Então, quando esse botão vai recolher, ele recolhe pouca quantidade. E o que não for recolhido, esse botão segura para ele. Daí a pouco ele faz de novo. Tá? O que acontece? Os inibidores de recaptação de serotonina, que são os antidepressivos mais receitados, eles fazem o seguinte: esse botão solta a serotonina e não recolhe rapidamente. Então ele fica um pouco mais tempo ali, mantendo, deixando que a fenda sináptica esteja repleta de serotonina, e o outro botão capta muito mais serotonina e manda lá para o outro. Tá? Essa serotonina, pensa que os fios condutores de neurônios, eles vão e voltam, tá? Eles vão e voltam. Você tem um estímulo, você está dirigindo um carro. Você tem o pensamento para conduzir o carro, para fazer uma conversão com segurança. À medida que você vai fazendo a conversão, o seu órgão de percepção, a visão, a audição,
ele vai te avisando que está indo bem. Então, há uma troca de comunicação, né, entre os neurônios, certo? E quando, por exemplo, você vê que tem um perigo, um cachorro atravessa rapidamente, o neurônio recebe essa informação e trabalha num circuito muito interessante de aprendizado, né? De reflexo motor e freia. Então, tudo isso é importante, porque veja, uma pessoa com depressão tem pouco reflexo. Tem essa questão aí, nesse caso. Tá vendo como é? Mais à frente, nós vamos explicar como é feita a terapia para tratamento dessas questões. Nós temos que lembrar que na depressão não é somente fazer terapia e tomar remédio que resolve. Nós temos que mudar hábitos. Então a pessoa precisa fazer uma hidroginástica. A desculpa é a hidroginástica, mas na verdade o que está intrínseco? A convivência social, conversar com outras pessoas e a atividade física que ajuda na produção de endorfina, que são hormônios do prazer, e a atividade física faz haver uma homeostase nas toxinas do corpo, agiliza o intestino preso é um horror, sabe por quê? O intestino é a parte mais irrigada de neurônios que nós temos no corpo. Se ali no intestino nós estamos guardando um material que está em estado de putrefação, né, produzindo cadaverina, que é uma substância semelhante à carne podre, e que tem toxinas, ela vai prejudicar o funcionamento do corpo, porque você está metabolizando aquele negócio ali, né? E no intestino é feita, o processo digestivo ainda está acontecendo no intestino, na captação de nutrientes, na captação de vitaminas e tudo mais. Se já captou que tinha e aí não tem outra coisa para captar, vai captar outras coisas ruins. Por isso que muitas vezes a gente brinca que uma pessoa muito nervosa está enfesada. É isso mesmo, está enfesada. Então, cuidar do corpo, cuidar da alimentação saudável, para facilitar. Veja bem, se você, deprimido, não tem disposição para nada, o que você vai comer? Fast food. Você vai comer miojo, né? Pão. Não tem nutriente, não tem fibra, seu intestino vai prender e você vai ficar anêmico. Percebe que o tratamento é algo muito geral e ainda tem a questão espiritual, que eu vou falar mais lá na frente, tá? Então vamos para o próximo assunto. Olá, tudo bem? Uma seguidora me perguntou se a venlafaxina é um bom medicamento para a depressão. A pessoa mais indicada para falar de medicações é o psiquiatra. Entretanto, eu posso passar para vocês alguns conhecimentos que eu tenho a respeito. São vários os princípios ativos utilizados na fabricação dos antidepressivos. E é fato que alguns de nós têm intolerâncias, alergias a determinados princípios. Todos os princípios ativos precisam ser processados pelo fígado, por exemplo. E nem todos nós temos um desempenho hepático 100%, né? Então, começa aí a questão da adaptação aos medicamentos. Uma outra questão é que quando o médico vai receitar os medicamentos, inclusive é importante falar isso porque hoje em dia nós vemos no nosso país, infelizmente, o hábito de muitas farmácias venderem medicamentos sem receita médica e as pessoas se automedicam com muita frequência. Só porque o amigo usa e é bom, a pessoa vai lá e compra também. Tem facilidade para acessar o medicamento e compra. É muito importante que o médico receite esses medicamentos porque ele vai levar em conta o seu quadro clínico. Então, por acaso, se você tem insuficiência hepática, vai ter que ter um cuidado muito grande em relação aos medicamentos que serão receitados para você. Se você tem problemas cardíacos, problemas renais, problemas circulatórios, por exemplo, precisa haver muito cuidado para que você não esteja se intoxicando achando que está se cuidando. Uma outra questão é que, se você tem problemas de saúde e já usa medicamentos para esses problemas e precisa adicionar um outro componente para a depressão, por exemplo, precisa verificar se a combinação desses princípios ativos não vai virar uma bomba no seu organismo, né? E é muito séria essa questão com medicação e é muito importante que a gente esteja a par disso para a gente não complicar a nossa vida,
né? Então, a venlafaxina é um bom medicamento, está na classe dos medianos em termos de custo, né? E surte bons efeitos, mas todos esses detalhes precisam ser observados. Daí a explicação sobre alguns medicamentos não se darem bem, a gente não se dá bem com eles, e outros sim, né? Existe a depressão em si, que é aquele sintoma de desmotivação, falta de entusiasmo com as coisas que antes traziam prazer, falta de disposição, sonolência ou falta de sono, ganho de peso, perda de peso, mau humor, irritabilidade, agressividade, choro fácil, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, cansaço, fadiga, perda de apetite. Então é muita coisa. São os sintomas da depressão. Entretanto, o estado depressivo também faz parte de outros quadros de doenças psicológicas. Nós temos o transtorno bipolar, por exemplo, em que a pessoa, num momento, está no fundo do poço, está mal, e agressiva, explosiva, com falta de controle de impulsos, inclusive agressivos, e de repente, com o passar do tempo, ela melhora, sai dessa fase e vai para uma fase de muito entusiasmo, muita alegria, comprando tudo, fazendo festa, dançando em cima da mesa. É o período de mania. Então, às vezes a gente acha que uma pessoa, quando está deprimida, tem depressão, mas muitas vezes ela pode ter esse estado depressivo, mas também o estado bipolar, uma questão de desregulagem da estabilidade emocional. A pessoa com bipolaridade, ela precisa ser estabilizada. O sistema nervoso precisa ser estabilizado de modo que a pessoa nem vai muito lá no fundo do poço e nem vai muito lá nas alturas. Então, melhora o controle emocional, melhora o controle dos impulsos para comprar, comer, fumar, beber, né? Então, a importância do diagnóstico correto é exatamente verificar se só antidepressivo é suficiente, se precisa de um estabilizador. E veja bem, no caso de uma depressão muito forte, a pessoa às vezes precisa tomar medicamentos antipsicóticos, que são os medicamentos que evitam da pessoa ficar com aquele pensamento delirante, aliás, ruminante, aquele pensamento obsessivo, só coisa ruim, só aquele pensamento de catástrofe, de falência, de tragédia. Existem medicamentos que freiam esse tipo de pensamento e a pessoa consegue se estabilizar emocionalmente e readquirir um autocontrole sobre o que pensa, o que sente. E ao lado disso, a terapia, que ajuda a pessoa a organizar os seus pensamentos, organizar em termos de prioridade o que ela precisa fazer para a vida dela entrar nos trilhos novamente, né? Retomar a vida profissional, vida afetiva. Então, a questão da medicação, ela é extremamente necessário que o médico faça um diagnóstico adequado, correto, para que os medicamentos sejam aplicados da maneira mais correta, mais adequada. Isso, então, explica por que, às vezes, nós não estamos tomando os medicamentos corretos, porque o diagnóstico ainda não foi feito. Agora, aí a gente fica assim, o médico errou. Não. O médico não te conhece. Não existe máquina que meça bipolaridade, psicose, depressão. Não existe máquina que mede isso. Então, o que o médico faz? Faz o estudo da sua saúde, vê qual medicamento você pode utilizar, que não vai agredir nenhuma outra deficiência que você tenha no organismo. Manda você tomar com uma dose X, manda você para casa, daí um mês, te pede para voltar e contar para ele como é que tá aí o funcionamento do medicamento. Tá funcionando legal? Não. Ainda tô triste, ainda tô para baixo. Ou então, não, eu tô explodindo muito. Você tá explodindo? Tô explodindo. Então não é só depressão. Possivelmente você tá precisando de estabilizador de humor aí. Então, o médico precisa ver a gente pelo menos umas 3 vezes, isso quando tudo corre bem, para regular tanto a substância, o princípio ativo, que vai combinar melhor com o nosso corpo, quanto a dose e quanto a combinação com outros medicamentos, né? Então, essa basicamente o que eu posso dizer a respeito. Espero que tenha esclarecido. Se não, volte a perguntar, que será um prazer. Então, até a próxima. Um abração. Hoje eu gostaria de falar de um assunto que eu acho extremamente importante para nós, porque praticamente todos nós passamos por fases na nossa vida, experiências que nos tolhem, que nos fazem nos confundir sobre quem somos, sobre o que nós desejamos na vida. E eu gostaria de falar a respeito
porque eu tenho um presente para lhe oferecer ao final. Então, siga aí o vídeo para você saber o que você pode receber. Todos nós temos necessidade de autoafirmação, de construção da nossa identidade no mundo. A gente quer sempre ser reconhecido, isso é uma necessidade que nós temos de ser reconhecido, de ser amado, de ser querido, né? Isso aí é uma necessidade essencial e é importante que a gente cuide disso para a construção da nossa vida, para a gente garantir que quando a gente estiver velhinho lá na frente, a gente esteja em paz com quem a gente foi e com o que a gente fez. Ocorre que nesse trânsito pela vida, a gente passa por várias situações que vão nos tolhendo, que vão matando um pouco de nós, muitas vezes. Na maioria dos casos que a gente atende de pessoas com insegurança, com depressão, com quadro até bipolar, a gente percebe que aconteceram coisas na vida que tornaram a pessoa reativa, que tornaram a pessoa oprimida, submissa. Então, a gente precisa falar sobre isso porque, embora a personalidade seja algo que depois que se define, não é algo que a gente muda muito, mas a gente pode se ajudar a ter saúde dentro do nosso padrão. A gente não precisa se conformar com diagnósticos, bipolaridade, depressão, fobia social. A gente pode sim tratar as questões que levaram a gente a desenvolver esses traços, esses padrões, e ter assim uma vida legal, ter uma vida satisfatória, relacionar com as pessoas, ter uma boa gestão das nossas questões, né? Então, eu estou aqui para exemplificar, só para você se situar um pouco, e eu cito isso de vez em quando eu estou fazendo vídeos e isso vem ao caso. Quando eu era criança, eu observava muitos idosos, eu sempre fui muito observadora, e eu reparava que os idosos eram mal-humorados, tristes, amarelados. E um dia na faculdade, um professor nosso nos falou a respeito da cor do magoado. A cor do magoado. Eu achei esse termo muito interessante. Quando nós sofremos mágoas constantemente, nós tendemos a despejar na corrente sanguínea mais a substância do fígado, a bilis, e nós tendemos, que é uma substância amarela esverdeada, né? E nós tendemos a ficar mais amarelados, acinzentados, quando a gente vive essa situação. É perceptível quando a gente encontra uma pessoa adoecida, triste, que ela tem uma palidez, ela fica com uma cor que não tem viço, né? Então, quando a gente pensa numa vida em que aconteceram muitas questões sofridas, desagradáveis, que vieram tolhendo nossa naturalidade, a nossa expressividade, nós temos que pensar que o ideal é que a gente tenha um jogo de cintura, a gente lide com essas coisas, aprenda à medida que vai amadurecendo, aprenda manejos, aprenda habilidades de fazer do limão a limonada. Mesmo que a gente aprenda, a gente às vezes se surpreende. Como eu vou falar uma experiência pessoal, né? Eu tenho feito, eu ampliei muito as terapias que eu uso para me tratar. Eu não fico somente na terapia convencional, eu faço acupuntura, fitoterapia, retornei para a academia também, e também faço reiki, radiestesia. Eu gosto, tem a ver comigo, não estou dizendo que todo mundo deve fazer, mas eu sinto que faz diferença para mim. E eu percebi, eu tive uma sensação muito, muito legal ontem, que eu me lembrei da pessoa que eu era. Olha que coisa mais estranha, né? Eu me lembrei que, mais ou menos 20 anos atrás, eu era uma pessoa extremamente alegre, extremamente divertida, palhaça às vezes, né? Ficar perto de mim era ter certeza que eu ia soltar uma piada que não era uma bobagem, uma chatice, aquela pessoa chata, fica só fazendo gracinha, nada disso, mas era aquela coisa, o xiste, uma coisa natural. E eu me lembrei da Morgana que eu fui há 20 anos, animada, com vontade de viver muito, com vontade de fazer coisas legais. E eu percebi que eu fui apagada, de certo modo, eu fui me apagando. E os últimos 2 anos não foram fáceis, tive muitos problemas de família, de diversas ordens, e aquilo me apagou, inclusive prejudicou a minha saúde, prejudicou a minha expressividade. Então, ao fazer esses tratamentos, eu me senti diferente, transitando para um retorno para quem eu era, no sentido desse viço, dessa alegria,
essa vontade de ficar bonita, essa vontade de acreditar sempre, não deixar que os motivos tristes, desagradáveis da vida tolhessem a minha energia, meu gás para construir, para transformar, para realizar. Então, é óbvio que tem determinadas coisas que não vão mudar. As perdas que a gente já viveu, o adeus que a gente já precisou dar para as pessoas que a gente ama, os relacionamentos que acabaram. Mas é sempre possível estar bem no presente. Sempre é possível estar bem. Quando a gente pensa, por exemplo, naquelas pessoas que nos magoam, nas pessoas que maltratam, se a gente olhar para elas, elas têm tanto vazio dentro delas, elas têm tanta dor dentro delas, porque ser mal só para quem tem problemas sérios de psicopatia, né, psicopatas, sociopatas, que só assim você tem prazer em matar, em magoar, em ofender, desprezar, só assim. Porque, no geral, as pessoas que são agressivas, elas trazem dentro delas uma profunda vulnerabilidade, muita insegurança, muito medo de não ser aceitos, medo de ser rejeitada. Então, quando a gente olha para as nossas questões que a gente enfrenta, as opressões, as angústias, é super maravilhoso estudar essas questões, entendê-las, porque quando a gente entende, desdramatiza e perde a influência dessa energia que fica magoando a gente todo dia, sabe? A gente entende melhor as pessoas, compreende os movimentos delas, é bem legal assim. Então, eu estou fazendo esse vídeo para convidar você para fazer uma experiência comigo. Eu vou formar um grupo no Telegram para as pessoas interessadas em participarem de uma indução hipnótica de resgate do eu. Obviamente que nós estamos sempre em evolução, a gente está sempre se aprimorando. Nós podemos dizer que nós não somos, nós estamos. Mas aquela essência inicial de um tempo que foi melhor, que foi mais doce, que foi mais fácil, a gente pode resgatar um pouco daquela energia para nos revigorarmos. Então, se você se interessar, coloca um sinalzinho aqui nos comentários, que eu vou te incluir nesse grupo privado, para a gente fazer uma live, para experimentarmos essa coisa legal aí, tá? Fico te aguardando, então. Obrigada. As sequelas da dor. Ouvi uma história hoje, um relato, de uma moça que durante a faculdade tinha em sua sala um rapaz, um colega, que parecia alheio ao mundo. A princípio, ela achou que ele usasse droga, porque ele era um pouco alienado, muito desligado. Durante os últimos dias, ele colocou uma postagem numa rede, dizendo que há 13 anos, exatamente na época em que essa moça viveu essa situação, ele viveu o trauma da perda de um irmão pelo autoextermínio. E ele relata como foi a trajetória até aqui na tentativa de superar essa dor. Ele relata que o outro irmão enlouqueceu, não conseguiu superar. E ele disse que nunca mais foi o mesmo. Apesar disso, ele conseguiu retomar o caminho do crescimento. Uma vez na minha graduação, no começo da graduação, quando a gente chega cheio de dúvidas, desejando salvar o mundo, eu perguntei para um professor: professor, o que é a loucura? O que é a alienação? Então ele disse: a vida vai trazendo acontecimentos para um indivíduo que vão quebrando essa pessoa aos poucos. Quebra um pouquinho, ela tenta se reestruturar, consegue, retoma, daí a pouco acontece outro assunto difícil, essa pessoa quebra mais um pouco. E por uma questão de falta de suporte familiar, falta de estrutura psíquica, emocional, essa pessoa vai se quebrando e vai acumulando os danos, vão acumulando os danos de tal modo que chega um ponto que ela quebra e não consegue mais se colar novamente. Então, ela se aliena porque o mundo é um lugar inóspito, difícil para ela. Na psicologia sistêmica, na abordagem sistêmica, toda doença, todo sofrimento,
todo o sofrimento psicológico, é um problema sistêmico, não é da pessoa sozinha, é um sintoma de toda a família. Quando uma pessoa adoece, muitas vezes ela é o epicentro, o bode expiatório, é onde a dor, o sofrimento será expiado. É a pessoa que concentra a dor para que haja uma mobilização do grupo familiar no sentido da unidade, da aproximação. Então, muitas vezes, quando nós temos, entre aspas, uma ovelha negra na família, uma pessoa difícil, complicada, por incrível que pareça, geralmente é a pessoa que mais está sentindo o drama da família, é a que mais está manifestando sintomas da dor dessa família. A gente nega, um mecanismo de defesa, negação, nega que aquilo está acontecendo. A gente percebe isso quando a gente recebe no consultório uma pessoa que está num sofrimento agudo, numa depressão muito forte, e as outras pessoas da família não percebem, não se implicam, não se mobilizam, parecem fazer de conta que não estão vendo. Muitas vezes interpretamos isso como desamor, desrespeito, egoísmo. A gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes esse afastamento subjetivo das questões que doem nessa família pode ser um mecanismo de defesa. As pessoas não se sentem capazes de enfrentar e negam, agem como se aquilo não estivesse acontecendo. Depois de um certo tempo, a crise passa, se resolve de alguma maneira, aí você vai entender, a gente entende o que aconteceu de fato. O grande problema é quando a gente percebe que essa pessoa que está em sofrimento na família muitas vezes está se sentindo sozinha, porque de fato está. A nossa negação não deixa ver o que essa pessoa está passando. Então é importante que quando a gente se vê numa situação como essa, de perceber na família alguém que está manifestando um sintoma, um sofrimento, um comportamento inadequado, é preciso que essa família se mobilize para tentar entender qual é o problema que está se manifestando ali. Geralmente, os melhores filhos são esses que carregam esses sintomas, porque são eles que estão atentos a essa família, a essa unidade. São eles que têm uma sensibilidade maior e manifestam um sintoma como que eu diria, numa posição de entrega, de ser o bode expiatório. Um movimento inconsciente, muitas vezes, mas não deixa de ser um movimento de eu vou tentar canalizar a atenção dessa família para prestarem atenção que existem dores, existe dor aqui dentro dessa casa. Aí é nessa hora que a gente tem que estar atenta a não se deixar levar pela negação, pela indiferença e buscar tratamento, buscar ajuda de pessoas que realmente têm condição de nos ajudar. Para que essas pessoas não caminhem sozinhas, para que elas não terminem se deparando com soluções terríveis, para que elas não desistam. Então, esse é o recado de hoje. Se existe dor na sua família, cuide da sua família. Dá menos trabalho do que enfrentar as consequências dessa negação. Um abraço e até a próxima.